Boa noite a todos. Nós daremos início ao nosso culto nesta oportunidade. Amém. Cantaremos o hino 319, tá? Ele ensinando, ministrando, pregando. A certa ocasião ele disse para os seus ouvintes: olha, não ajuntem tesouro nessa terra, porque aqui a traça vai corroer, ferrugem vai comer, e os ladrões que minam, aparecem do nada, vai roubar. Mas deixa eu recomendar-lhes uma coisa, Jesus dizia: ajuntem tesouros no céu, porque lá não tem ladrão, lá não tem ferrugem e lá não tem traça. O hino que nós vamos cantar, ele começa com a letra dizendo: riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens. E eu pergunto para você: os seus esforços, de maneira majoritária, ou seja, a maior parte dos seus esforços, sua inteligência, sua energia, sua condição física, está sendo canalizado para que mundo? Esse mundo ou o mundo celestial? Eu sei que a viver no mundo a qual nós vivemos vai exigir de nós compromissos, é verdade. Nós temos as nossas responsabilidades. E Jesus mesmo nos ensinou a honrar cada um dos compromissos. A do suor do rosto, a Bíblia diz, sustentar a nossa família. Mas, irmãos, o mundo que nós vivemos está tão invertido os valores que é tão fácil um servo de Deus, uma serva de Deus, de repente canalizar grande parte do que ele é, não para galgar, para alcançar tesouros celestiais, mas tesouros terrenos. E aí nós começamos a inverter os valores. Na lista de prioridade da palavra de Deus, às vezes não é a nossa lista de prioridade. Vamos cantar esse hino, um hino que diz: riquezas eu não preciso ter, mas com Cristo eu estou contente. Vamos cantar? Os irmãos podem se colocar de pé? Mas sim
Oi, boa noite, irmãos. Espero que vocês estão bem. Também, oramos por vocês, sabendo que este último domingo, o domingo de Páscoa, foi a segunda Páscoa em seguida, que vocês passaram em lockdown, e eu imagino que não foi, o que vocês imaginaram. Então, até nossa família, nossa igreja, nós temos orado por vocês, sei que realmente é uma situação, bem complicada, mas fico feliz em poder compartilhar nesse momento com vocês. Agradeço muito o convite tanto do pastor Diego, também de pastor Márcio, de poder passar essa mensagem para vocês. Então, creio que nesse domingo à noite as duas igrejas estão assistindo essa mesma pregação, e minha oração é que seja uma bênção para os irmãos. Faz um pouco mais de um ano que no mundo todo, na verdade, tem passado essa pandemia, e eu trouxe essa mensagem para a nossa igreja nova aqui na região de Atlanta, no início da pandemia, em março do ano passado. Então foi realmente algo que me ajudou, tirando do trecho de Colossenses 1, e eu espero que seja uma bênção para os irmãos. Agradeço também as orações dos irmãos para nós. Começamos essa nova igreja aqui na cidade, na região de Atlanta, em janeiro do ano passado. Então, igual vocês imaginam, logo em março tinha que fazer tudo online por alguns meses. E mesmo depois de começar os cultos pessoalmente, tem sido difícil encontrar um lugar que a nossa igreja pode reunir a cada domingo. Atualmente nós estamos numa escola pública, faz uns 6 meses mais ou menos que nós estamos reunindo toda semana nessa escola pública. Temos em volta de 40 a 50 pessoas frequentando, mas estamos ansiosos para poder alcançar mais pessoas realmente na cidade, no bairro e tudo isso, por Jesus Cristo. Então esteja orando conosco, que nos próximos meses podemos ter mais oportunidades até de avançar o Evangelho aqui através da nossa igreja nova aqui na região de Atlanta. Eu convido vocês a abrir suas Bíblias para Colossenses capítulo 1. Nós vamos estar focando nesse capítulo. Vamos olhar também outras passagens, outros trechos da Bíblia, mas esta mensagem eu dei o título de Passos para Estabilidade diante de muitas incertezas. Passos para estabilidade diante de muitas incertezas. E mesmo um ano depois que a pandemia começou, ainda não sabemos por quanto tempo que vai durar, como que vai, será que tem fim tudo isso? Então realmente tem muitas incertezas para vocês no Brasil, para nós aqui nos Estados Unidos, para muitas pessoas no mundo todo. Mas eu quero dar uma olhada realmente nessa passagem para ver como que nós podemos ter alguma coisa estável diante de tantas coisas que têm mudado nesse último ano. Eu primeiramente quero encorajar vocês, começando em Colossenses capítulo 1, versículo 9, para que é necessário de reconhecer a superioridade da vontade de Deus. Ou seja, reconheça a superioridade da vontade de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 9, fala assim: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo realmente está fazendo a oração aqui, lembrando os irmãos, olha, nós estamos orando que vocês puderem ter o conhecimento da vontade de Deus. Devemos reconhecer realmente que a vontade dele é bem superior, bem melhor do que a nossa própria vontade. Deixa alguma coisa aqui em Colossenses 1 e volta para Romanos, em capítulo 8. Vou começar com o versículo 28, um versículo bem
sabe, familiar, bem comum. Porém, eu creio que é muito importante nesse momento de lembrar, né, da verdade, né, desse versículo, desse trecho em Romanos 8, versículo 28, vamos começar. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí agora pulo para o versículo 31. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora preste atenção, isso realmente é um grande encorajamento para mim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Agora versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, diante de tudo que temos passado nesse último ano, até podemos acrescentar, né, aqui, não acrescentando a Bíblia, mas até em nossas mentes, nem o Covid, nem o coronavírus, nem a pandemia pode nos separar do amor de Deus, do propósito dele, da vontade superior, né, do nosso Senhor. Então, reconheça a superioridade da vontade de Deus. Uma pergunta, né, diante disso, será que ele se importa conosco? Será que, né, de tudo que estamos passando, ele se importa comigo? Eu quero lembrar o irmão da história de Marta e Maria e Lázaro. Marta e Maria chamaram Jesus para vir, porque o irmão deles, né, o Lázaro, estava doente. E era muito sério. Mas depois que Jesus foi chamado para essas duas irmãs, ele esperou 2 dias ainda. Os discípulos não entenderam, né, tudo que ele estava fazendo e por que estava fazendo, mas ele esperou por 2 dias. Aí depois ele foi. E o Lázaro ainda tinha morrido. Marta e Maria também não entenderam tudo isso. E vendo, né, Jesus vendo as duas irmãs chorando e a angústia delas. João 11:35 fala que Jesus chorou. E logo em seguida, os judeus, né, versículo 36, fala que os judeus comentaram, né, entre si, vede o quanto que o amava. Até versículo 5 de João 11, fala que Jesus amava a Marta, amava a Maria e amava o Lázaro. Mas mesmo assim, ele tinha um plano especial para todos eles. Então, no momento, a Marta e Maria não entenderam o amor de Jesus. Não entenderam o propósito dele de esperar, né, 2 dias, quando ele podia ter vindo, né, mais cedo e podia ter evitado a morte de Lázaro. Mas Jesus tinha um plano até melhor. Então, nós precisamos entender que ele se importa conosco sim. Talvez igual a Marta e Maria, nem sempre vamos entender a razão da espera de Jesus. A razão, né, que Jesus não responde às nossas orações de imediato. Mas ele se importa conosco. Até outra promessa que temos em 1 Pedro 5,7 fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós.
Nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, pois aqui fala, Ele tem cuidado de vós. Ele importa contigo, sim. Outra pergunta, né, quando nós estamos pensando sobre a superioridade da vontade de Deus, é essa pergunta aqui, meus planos ou os planos dele? O que é mais importante, meus planos ou os planos dele? Em Tiago, né, capítulo 4, versículos 13 a 17, nós podemos ler esses versículos. Fala assim, agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós devemos realmente segurar nossos planos com mãos abertas. Não é errado fazer planos, mas devemos sempre segurar nossos planos e aí pensar assim e entender, Deus, eu estou fazendo planos, mas eu quero que o seu plano ser realmente o superior. Eu quero que seu plano seja mais importante para mim. Então eu devo segurar meus planos com mãos abertas. Assim que eu fazer isso, assim que eu fechar as minhas mãos, a segurar os meus planos com mãos fechadas, aí isso indica para mim que agora são meus planos que são mais importantes do que os planos de Deus. Devemos segurar com mãos abertas e deixar Deus fazer o que Ele bem quiser com nossos planos. Se Deus quiser, Tiago realmente nos fala, a vontade dele é superior à nossa vontade. Agora, muitas vezes, as emoções que nós sentimos, quando nós não conseguimos fazer nossos planos, muitas vezes são essas emoções que revelam quais são nossos ídolos. Talvez um ídolo de segurança. Eu quero realmente ser seguro. Eu quero realmente uma garantia que minha saúde vai ficar boa. Que minhas finanças vão ficar boas. Eu quero realmente essa segurança. Mas essa segurança pode então se tornar um ídolo até mais importante do que meu próprio Deus. Outro ídolo talvez pode ser conforto. Eu quero conforto, eu quero aquilo que é conveniente. E diante da pandemia, diante de tudo que realmente estamos passando, tem muitas coisas que têm tirado o conforto nosso. Às vezes o ídolo de controle. Eu quero controlar. Eu quero realmente poder controlar a minha situação. Mas quando nós perdemos, quando nós estamos tentando controlar tudo e perdemos isso, pode revelar que isso pode ser um ídolo em nosso coração. Então, um passo para estabilidade durante de muitas incertezas é de reconhecer a superioridade da vontade de Deus. Ainda pensando assim, qual é o plano principal dele? Qual é o plano principal de Jesus Cristo? Será que não, o plano principal dele não é que nós podemos realmente juntar com nossas famílias e amigos e estar na igreja pessoalmente e cantar e ter as festas e tudo isso? Bem, essas coisas não são errados, não são pecados, mas o plano principal de Jesus Cristo a gente acha em Colossenses 1 e versículo 10. Fala assim, assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. Este é o plano principal. Ele quer realmente que nos tornemos mais semelhantes a Jesus Cristo.
Isso é o plano principal, isso é o propósito, a vontade principal de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua. Em Colossenses capítulo 3, fala assim, portanto, eliminai vossas inclinações carnais. Em Colossenses 3, agora versículo 10, fala assim, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Este é o plano principal de Jesus, que eu me torno cada vez mais semelhante realmente ao meu Criador, a Jesus Cristo. Os versículos a seguir, depois desse versículo em Colossenses capítulo 3, em versículo 13 fala sobre suportando e perdoando uns aos outros. Versículo 15 fala sobre a paz de Cristo que domine em meu coração. Versículo 16, a palavra de Cristo que habite ricamente em você. Versículo 17, de fazer tudo no nome do Senhor Jesus. Então são estas coisas que estão me tornando mais semelhante realmente ao meu Senhor e Salvador Jesus. Agora tem muitas maneiras que Jesus pode fazer isso em nós. Tem muitas maneiras que Jesus pode moldar a minha vida para ser conforme a imagem dele. Pensa assim, um técnico de um time, seja de basquete, seja de futebol americano, de vôlei, tem várias maneiras de treinar o seu time. Eu joguei futebol americano quando eu era jovem. Então, meu técnico tinha várias maneiras que ele usava para treinar nós do time. Por exemplo, eu tinha que, foi necessário de... ele colocava muitos pneus no chão, no campo, e tinha que correr e colocando o meu pé no meio de cada pneu. Se pisar errado, era fácil de tropeçar, era fácil de cair, mas ele estava nos treinando de realmente correr com nossas pernas bem altas assim, e aí pisar no meio de cada pneu até realmente terminar. Outra coisa que ele tinha era um retângulo de ferro. E foi necessário de correr abaixado, dentro desse túnel, desse retângulo de ferro. Se não realmente abaixar o suficiente e aí correr um pouco mais levantado, aí podia bater a cabeça no ferro. Agora, graças a Deus, estava usando o capacete, então não machucava o cabeça, mas mesmo assim dava medo, não queria bater no ferro. Tinha que correr bastante. Outra maneira de treinar era, às vezes, assistir numa sala ar-condicionado e assistir o jogo da semana anterior. Isso a gente gostava. Sentar lá, assistir o jogo, criticar o jogo. Ah, vê, Davi, o que você fez? Ah, você correu no lado errado aquela vez, você viu? Às vezes meu técnico falava assim. Mas tinha várias maneiras de nos treinar. Algumas maneiras bem mais difíceis. Alguns obstáculos bem mais difíceis. Nem tudo que ele usava era fácil para nós. Era gostoso. Mesma coisa com Jesus. Toda maneira que ele usa para nos moldar na imagem dele, toda maneira não é gostosa. Não é fácil. Inclusive, nós podemos ler em João 15, versículo 2, todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Às vezes dói para ser limpado. Às vezes dói para quando Jesus realmente faz a poda do nosso corpo, faz a poda da nossa vida, para que possamos dar mais fruto. Mas isso faz parte da vontade de Deus para nós. Podemos ver em mais detalhes exemplos bíblicos como Jó, como José, como Josué. Jó enfrentou muita dificuldade, mas Deus estava moldando a vida de Jó
para ser mais semelhante a ele. José, realmente, ele não merecia o tratamento dos irmãos dele que venderam ele como escravo. Realmente, a mentira, né, que a mulher fez sobre ele, aí colocou ele na prisão, né, falando que ele ia assaltá-la, né, sexualmente e tudo isso. José não merecia tudo isso. Mas podemos ver a frase várias vezes em Gênesis capítulo 39, Deus estava com ele. Até em Gênesis 50, versículo 20, fala assim, certamente planejastes o mal contra mim, porém, Deus o transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Vê a superioridade da vontade de Deus? José não entendia isso o tempo todo. Nem os irmãos realmente, eles não tinham nenhuma ideia daquilo que como Deus ia usar tudo isso. Mas era a vontade de Deus. Josué foi chamado para liderar a conquista da terra prometida. Mas Moisés, né, o líder principal, morreu e deixou Josué meio que sozinho nessa liderança. Mas em Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9, nós podemos ver que Deus fala assim, esforça-te e ser corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo, por onde quer que andares. Deus queria que Josué entendesse, olha, a minha vontade é superior. Talvez Josué, né, pensava que ia ser mais fácil fazer a conquista junto com Moisés, mas não foi o plano de Deus. Ele tinha um outro plano. O segundo passo, né, o primeiro passo é de reconhecer a superioridade da vontade de Deus. O segundo passo é o seguinte, refocalize a sua atenção. Refocalize a sua atenção. Colossenses capítulo 1 e versículo 10, né, mais uma vez, Colossenses 1, versículo 10. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Às vezes, quando nós, né, tiramos foto com nossos celulares, e aí coloca, né, se tem o celular e está focando, né, no objeto ou na pessoa, e na tela você pode, né, pelo menos no iPhone, não sei, né, os outros, mas no iPhone você pode, né, na própria tela apertar o dedo assim e aí aparece um quadradinho. E aquele quadradinho ajuda realmente a câmera focar naquilo naquele objeto, naquela pessoa exatamente. E eu quero realmente convidar os irmãos durante essas semanas, durante esses dias, às vezes de frustração, de paciência, de doença, de refocalizar a sua atenção em Jesus Cristo. Delta, né, logo depois que a pandemia, né, começou, a companhia aérea Delta colocou um grande outdoor aqui na região de Atlanta e falou assim, nestes tempos de muitas mudanças, mantemos nosso compromisso. Mas Delta não podia mudar realmente a situação. Delta não podia tirar as restrições de viagens. Um exemplo, né, até atual disso é o final de semana passado, final de semana de Páscoa, foi necessário para Delta cancelar 1.000 voos. 1.000 voos Delta tinha que cancelar só no final de semana passado, o final de semana de Páscoa. Então, mas eles queriam realmente, né, mostrar a ideia, diante de muitas, né, incertezas, nós mantemos o nosso compromisso. Eu quero realmente incentivar os irmãos de pensar assim, nestes tempos de muitas mudanças, mantemos nosso confiança e compromisso em Cristo. Em tempos de muitas mudanças, mantemos nossa confiança e nosso compromisso em Cristo. Aí Deus quer que nós podemos
refocalizar a nossa atenção da seguinte maneira. Versículo 10 fala assim: agradando-lhe em tudo. Agradando-lhe em tudo. Você tem avaliado a sua vida durante esse tempo? Você está mesmo pregando o evangelho a si mesmo? Sabe que nem pastor Diego, nem pastor Márcio vai ser o pastor que vai pregar para você, né, mais do que qualquer outro pastor? Entenda o espírito daquilo que eu estou falando. Você mesmo prega a si mesmo através dos seus pensamentos, através daquilo em qual você medita, seja na leitura sua, seja na televisão, seja na internet, seja através da música. Você, através dessas maneiras, está pregando a si mesmo alguma mensagem. Eu quero te perguntar, você está pregando o evangelho a si mesmo? Você está refocalizando a sua atenção em Cristo? Eu espero que sim. Para poder realmente agradar Cristo em tudo, conforme Colossenses 1, versículo 10. Em Colossenses 1:11 fala assim: fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória. Pode ser que durante essa pandemia você tenha chegado algumas vezes a dizer assim: eu não consigo mais. Eu não consigo suportar isso mais, eu não aguento. Ainda bem. Ainda bem que você reconhece que na sua própria força você não vai conseguir realmente suportar isso. Na sua própria força você não vai conseguir realmente aguentar as incertezas dessa época, desse tempo. Mas Deus não quer que nós suportamos tudo isso em nossa própria força. Pois assim, aqui em versículo 11 fala: fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória. Da glória de Deus, do poder de Deus. E ainda versículo 11, né, a última parte: para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai. Então, uma vez, uma oportunidade que nós temos, uma maneira que nós devemos refocalizar a nossa atenção a Deus, seria realmente de ser fortalecidos, né, no poder dele, mas diante disso, até realmente manifestar alegria, perseverança, não desistindo, né, de paciência, dando realmente graças ao nosso Pai. E o terceiro passo para a estabilidade, né, diante de muitas incertezas, é o seguinte: represente Cristo. Represente Cristo. Então, o primeiro passo, reconheça a superioridade de Deus. O segundo passo, nós devemos realmente refocalizar a nossa atenção em Cristo, porque tem muitas outras coisas que podem, né, distrair a nossa atenção. Nós devemos refocalizar a nossa atenção em Jesus Cristo. E o terceiro passo, represente Cristo. Muitas pessoas estão olhando e observando como a igreja de Deus vai reagir, como cada crente vai reagir diante dessa situação. Represente Cristo. Você é um representante de Cristo para o seu vizinho descrente. Você é um representante de Cristo para seu colega que não conhece o Senhor como Salvador. Para realmente seu parente que não tem a esperança da vida eterna na presença de Cristo. Você é o representante de Deus para essas pessoas. Como que nós podemos fazer isso? Versículo 10 de Colossenses 1 fala assim: vivendo numa maneira digna do Senhor. Vivendo numa maneira digna do Senhor. Voltando àqueles exemplos bíblicos que nós comentamos antes, pense em Jó. A própria esposa realmente, né, incentivou Jó de desistir, de parar. Até fala assim, ela falou para Jó: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó não desistiu. Ele ficou fiel.
José não desistiu. Igual eu comentei antes, né? Várias vezes nós podemos ver em Gênesis capítulo 39, Deus estava com ele. E realmente em cada época, cada passo, cada obstáculo que ele passava, ele realmente estava mantendo o foco em Cristo, em Deus. Até Josué não desistiu. E logo depois que ele recebeu os mandamentos do Senhor de conquistar a terra prometida, ele chamou o povo, ele organizou o povo. E aí ele falou, vamos lá. Vamos realmente conquistar. Vamos fazer aquilo que Deus, aquela tarefa que Deus nos deu. Deus me capacitou e eu quero liderar vocês realmente para fazer essa conquista. Josué não desistiu. Você está desistindo? Você está pensando, não vale a pena? Eu só vou fazer aquilo que é conveniente. Não vale a pena realmente tentar me envolver mais com a igreja, com as coisas de Deus. Tem tanta coisa, então, puxa, eu estou cansado e eu não sei se mesmo Deus importa comigo, então eu vou desistir. Olha, represente Cristo, vivendo de uma maneira digna do Senhor. Colossenses 1, versículo 10, a última parte, né, ou a segunda parte, né, também desse versículo fala, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Logo quando a pandemia começou aqui nos Estados Unidos, né, um pastor idoso me ligou. Ele tinha 78 anos de idade, agora deve, né, eu creio que já passou mais de um ano, então deve ter 79 anos de idade agora, mas 78 anos quando ele fez essa ligação para mim. Ele falou, Davi, dos quatro condições, né, que os médicos estão falando, que são condições de risco diante dessa coronavírus, eu tenho 3 dessas condições. 3 dos 4. Então, realmente é bem difícil para eu poder ir para a igreja mais e eu sinto tanto falta disso. Eu sou pastor, eu quero realmente, né, ajudar as pessoas, mas uma coisa que eu estou fazendo e que eu posso fazer ainda, mesmo aqui em casa, eu estou ligando para as pessoas, vendo se eu posso orar por alguma razão, algum pedido. E também, né, se você conhecer algum idoso que precisa de ajuda, eu estou organizando outros homens que são mais fortes, mais jovens. Eu estou organizando outros homens realmente para poderem sair e ajudar essas pessoas. Então, Davi, me liga. Se você souber de alguém que precisa de ajuda assim, me liga. Eu quero realmente fazer parte de organizar essa ajuda. Sabe que a ligação o nome dele é pastor Hester. E a ligação do pastor Hester me lembrou de uma coisa. Mesmo com 78 anos de idade, mesmo com várias condições de risco diante dessa pandemia, ele estava procurando uma maneira de ainda dar fruto ao Senhor, de ainda servir ao Senhor. Eu espero que vocês estão procurando também maneiras de dar fruto ainda para a glória do Senhor. Nós também devemos, encontra também versículo 10 de Colossenses 1, fala assim, crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Pense nesse último ano. Você tem crescido no seu conhecimento de Deus? Ou você tem crescido mais nos programas da televisão? Nas novas séries de Netflix. Logo no início da pandemia, o Netflix, né, lançou 13 novas séries. Então, realmente o Netflix aproveitou bastante dessa pandemia e realmente valorizou a empresa de Netflix, porque muitas pessoas estão em casa, mais pessoas estão em casa, mais tempo realmente, né, livre à noite, porque nem pode fazer tantas coisas mais. Mas eu quero te perguntar, em qual área da sua vida que você tem realmente crescido no conhecimento de Deus? Não do Facebook, não do Instagram, não do Twitter, não do Netflix, mas o conhecimento de Deus.
Cresça no seu conhecimento de Deus. Passa tempo na palavra de Deus. Memorize versículos da Bíblia. Faz parte realmente dos cultos da sua igreja. Faz parte das atividades que sua igreja tem para crescer realmente no conhecimento de Deus. Deus está em controle. Deus está realmente executando o plano dele. Deus vai realmente cumprir o propósito dele. E Deus quer que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a ele. Essas são apenas algumas coisas que nós devemos estar crescendo em nosso conhecimento de Deus. Agora, crescendo no conhecimento de Deus, quero fazer essa pergunta: como Deus tem usado a adversidade no passado para cumprir o propósito dele? Como Deus tem usado a adversidade, dificuldades no passado para realmente cumprir o propósito dele? Um exemplo disso a gente acha em Atos 8, a perseguição da igreja. Os crentes estavam reunidos em Jerusalém através da perseguição. A igreja foi necessária para a igreja realmente sair de Jerusalém. Sabe o que aconteceu? O evangelho foi avançado para outros lugares por causa da perseguição. Algo que era difícil, algo que talvez as pessoas não entendiam na época porque Deus permitiu, mas Deus usou para cumprir o propósito dele de avançar o evangelho. Na nossa própria vida, em várias ocasiões, ele tem usado surpresas financeiras para nos mostrar a vontade dele e o poder dele. Inclusive, bem no início da igreja de Moraes Prado, nós estávamos levantando recursos para quitar a dívida do terreno da igreja em Moraes Prado. E graças a Deus, várias igrejas, várias pessoas tinham ofertado e a gente tinha reservado essa quantia para esse fim. Mas enquanto eu estava planejando uma viagem para um grupo de jovens dos Estados Unidos, uma corretora de viagens roubou e cancelou as viagens do grupo e roubou todo aquele dinheiro. Levou 2 anos para nós realmente poder descobrir exatamente o que tinha acontecido, porque ela continuou mentindo para nós, falando que uma funcionária dela tinha feito isso, que não foi dela, que ela ia resolver tudo, só precisava de tempo. E a gente acreditava nela durante 2 anos, mas finalmente descobrimos que ela não fez somente isso conosco, mas ela fez com vários outros missionários, ela fez até com vários pastores brasileiros. E ela estava roubando dinheiro de pessoas que estavam comprando passagens com ela. Conosco estava em torno de uns 16 a 17 mil dólares que ela roubou. Aí na época eu não entendia, na época eu pensei, mas Deus, eu vou ter que usar esse dinheiro agora que eu ia usar para quitar a dívida do terreno de Moraes Prado, e agora eu vou precisar usar esse dinheiro para recomprar as viagens dos jovens, para que essa viagem possa acontecer e para que esses jovens podem ministrar na escola pública e lançar o evangelho e tudo isso, e foi aquilo que eu fiz. E além do dinheiro que eu tinha reservado, eu usei muito dinheiro até próprio meu que eu tinha para quitar, para realmente recomprar essas viagens. Mas nas semanas e meses a seguir, eu vi Deus trabalhar de uma maneira incrível. Eu vi Deus suprir a necessidade, tanto para o terreno em Moraes Prado, como para realmente outras necessidades nossas, até pessoais. E no fim de tudo aquilo, eu podia olhar para trás e falar, Deus
No momento, no início, eu não entendia o seu propósito, não entendia o que o Senhor estava fazendo, mas agora eu olho para trás e eu posso ver realmente a sua mão poderosa de providenciar de novo realmente um valor tão grande que eu nem tinha a mínima ideia como que o Senhor ia fazer. É bom, é importante olhar para o passado na Bíblia, como a perseguição da igreja e na sua própria vida, de ver como Deus tem usado a adversidade para cumprir o propósito dele. Outra maneira que nós devemos representar Cristo, a gente acha em Colossenses 1, versículo 11, perseverando com alegria e paciência. Perseverando com alegria e paciência. Não perseverando só realmente tolerando tudo que está acontecendo, mas perseverando com uma alegria que só vem de Deus. Não é algo que eu posso criar em mim, mas é algo que vem de Deus. Perseverando com alegria e paciência. Enquanto você está, de repente, conversando com seus vizinhos, ou pode ser que você está, em alguma fila com algumas pessoas, obviamente, separados numa distância, devido à pandemia, mas aí as conversas começam. Ah, isso é ridículo. Vai de mal para pior. Não sei quanto mais posso aguentar tudo isso. Deus me livre. Tudo isso é uma loucura. Quando que vai acabar? Será que essa pandemia não tem fim? Nem sei o que é normal mais. E assim vai as conversas. Mas eu quero realmente te encorajar, diante dessas oportunidades, de poder representar Cristo, de poder apontar pessoas para realmente o seu Redentor e o meu Redentor Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança, mas graças a Deus, Ele é tudo que nós precisamos e que podia querer. Mostra Jesus para as pessoas. Não entra só nessas conversas igual todo mundo, que nem tem a esperança de Cristo. Não entra nessas conversas também de só reclamar, de só, estou desesperado e eu também não sei, com muito medo. Nós podemos ser diferentes. Nós devemos representar Cristo e apontar pessoas para a única e suficiente esperança que é Jesus Cristo. Cristo até nos desafiou da seguinte maneira, em Mateus 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então, espero que as pessoas ao seu redor, os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos descrentes, podem ver a maneira que você está reagindo, a maneira que a igreja em Moraes Prado e a igreja em Jardim Mirna estão reagindo, e aí podem dizer, olha, é só por Deus que as pessoas podem reagir assim. Eu quero realmente saber aquilo que eles têm, eu quero conhecer o Senhor que eles conhecem, para realmente poder ter essa mesma alegria diante de tudo que está acontecendo. Aí, por último, nós devemos representar nosso Senhor apontando outros para o único Redentor e para o nosso sustentador. Colossenses 1, versículos 12 a 4. Colossenses 1, versículos 12 a 4 fala assim: dando graça ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados. Então, aponta, aliás, pessoas para Cristo, nosso único Redentor, mas também para o nosso sustentador, Ele realmente que nos ajuda a manter a nossa alegria, manter a nossa força, porque Ele trabalha em nós. Veja bem Colossenses 1, versículo 17. Ele existe antes de todas as coisas. E nele, em Cristo, tudo
subsiste. Então ele é nosso único e suficiente Redentor, mas ele também é nosso sustentador. Espero que esses passos de estabilidade podem ajudar você diante de tantas incertezas, de reconhecer a superioridade de Deus, de refocalizar a sua atenção em Jesus Cristo e de representar Cristo fielmente para que outras pessoas podem conhecê-lo também como Redentor e como sustentador. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela igreja em Moraes Prado, pela igreja em Jardim Mirna. Deus, eu oro também nessa noite para a igreja em Jardim Brasil, né, em Itupeva, Igreja Batista de Liberdade, Pastor Gledson. Deus, nós oramos também pelos irmãos no Brasil que estão passando muita dificuldade, muitas incertezas. E Deus, eu espero, eu oro que esses irmãos possam tomar estes passos hoje à noite e nos próximos dias de reconhecer que a sua vontade é superior, de refocalizar a atenção nossa no Senhor e de representar Jesus Cristo todos os dias. Nós te amamos, nós te agradecemos, sabendo que o Senhor está em controle, sim. O Senhor é o Rei dos Reis, é o médico dos médicos, é nosso sumo pastor. E nós podemos confiar que o Senhor bem sabe o que está fazendo e vai cumprir o seu perfeito propósito. Nós te amamos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, eu vou continuar orando por vocês. Nós tivemos uma visita planejada para o mês que vem, para maio, para o Brasil. Também planejamos de visitar o Brasil em abril do ano passado, mas eu creio que esta vez também vai ser necessário adiar a nossa viagem. Mas eu espero e oro que, se Deus permita, que em breve nossa família vai poder visitar o Brasil. E enquanto isso não aconteça, pode contar com nossas orações. E continua e seja fiel para representar Cristo às pessoas ao seu redor. Nós amamos vocês e Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.